Salve, salve, tripulantes! Vocês estão ouvindo o Nerd Trip Podcast. Eu sou a Safira, redatora do nosso site, e estou aqui trazendo uma edição especial de Dia da Mulher. E nós vamos trazer um assunto hoje muito importante, que é como é ser mulher feminista e participar de comunidades gamers. Hoje eu trouxe 4 convidadas que vão estar aqui conversando com a gente. Nós temos brasileiras e uma portuguesa. Então, nossa participação internacional também está aqui contando sua presença. Antes da gente entrar no assunto em si, eu gostaria de fazer um pequeno disclaimer aqui, um pequeno aviso, né? De que a nossa gravação, tudo que está sendo falado nesse podcast hoje, representa somente as nossas opiniões pessoais, nossas experiências individuais, e não representa uma opinião oficial do site Nerd Trip, tá? Então, tudo que nós estamos falando aqui é responsabilidade inteiramente nossa, tá? Então, vamos lá, meninas. Vocês poderiam se apresentar? Bom, boa tarde. Meu nome é Bia, eu tenho 22 anos, eu sou de São Paulo, faço faculdade de Letras, Português e Espanhol e atualmente sou estagiária na faculdade. E, bom, eu acho que jogo, consumo os games, assim, em geral, desde pequena, vendo meus primos jogarem e, tipo, jogando também, então, desde a época do PlayStation 1 eu tenho contato com jogos. Mas faz uns 6 meses, assim, dentro da pandemia, que eu consumo jogos, assim, massivamente. Então, tipo, de jogar e participar de comunidades de games de um jeito mais massivo. É... Acho que é isso. Eu gosto bastante de jogar e tô muito feliz de estar aqui hoje com todo mundo. Olá, primeiramente, o meu nome é Izzy, né? Apelido. Eu tenho 24 anos, sou de São Paulo, graduanda em BCI, Biblioteconomia e Ciência da Informação. Trabalho com TI há uns 4 anos e jogo desde os 4 unidades da época do PlayStation 1, ou seja, uma boa parte da minha vida já. E aí, galera do Nerd Trip, tudo bem com vocês? Eu sou a Kiene, eu tenho 22 anos. Esse ano, se quiser, graças a Deus, farei 23. Triste, mas tudo bem. Eu sou moradora de Santos, mas também estou morando em São Paulo por conta da faculdade. Assim como a Isa, eu também faço biblioteconomia, curso famoso, hein, gente? Entra aí. E eu trabalhava num estágio no ano passado, mas atualmente eu estou seguindo apenas com a graduação. E o meu mundo com os games, o primeiro contato, eu tenho desde quando eu era mais nova. Eu tive esse primeiro contato com os meus primos, por parte de mãe, porque eles consomem avidamente esse conteúdo de mangá e anime. E depois eles expandiram e foram para um caminho e eu também fui para outro. Olá, então. Eu sou a Mari. Meu nome é Maria, mas podem tratar-me por Mari, é como der. Tenho 19 anos, em princípio farei 20 este ano. Vivo em Portugal e estou de momento no primeiro ano do curso de Design de Jogos Digitais. Há quanto tempo é que eu jogo? Desde que me lembro, a minha grande influência foi o meu pai. Ele é que, regra já, mostrava interesse para as consolas e quem eu via mais jogar cá em casa era ele. E a partir daí meio que tirei o gosto, digamos assim. A primeira consola que eu tive foi provavelmente a PlayStation 2. E é isso. Muito bem, muito legal, gente. Então, vamos lá. Contextualizando aqui, nós vamos falar sobre feminismo e mundo gamer, né? Então, vamos colocar aqui um entendimento mútuo de que o feminismo é nada mais do que uma luta pela igualdade entre o sexo feminino e masculino, né? Uma igualdade que a gente deseja que seja jurídica, política, social, entre outros. E não é uma proposta sexista, não defendemos, né, a superioridade feminina, mas sim uma verdadeira igualdade. Então,
Por isso, eu queria perguntar para vocês, assim, para a gente começar, esquentando aqui o nosso assunto, já que a gente vai falar sobre jogos, né? Me diz assim, quais jogos que vocês gostam, qual gênero, quais jogos vocês têm jogado ultimamente? Ah, eu atualmente jogo, acho que uns 4 jogos. Eu jogo LoL e TFT, né, que é na mesma plataforma da Riot. Jogo Azur Lane, Arknights e jogo Love Nick, que são jogos de mobile. Mas eu jogo jogos casuais também, tipo Among Us, Fall Guys. E eu tendo a gostar de jogos que são multiplayers, assim. Eu gosto de jogar com os meus amigos, mas eu também gosto de jogos, tipo, que eu consiga jogar sozinha, assim, pra quando não tem todo mundo. E acho que, não sei se tem algum tipo de jogo que eu não gosto, mas joguinhos com história, assim, eu acho mais interessante. Não só, tipo, aquele jogo que você entra, sei lá, joga 10 minutinhos, assim, sei lá, um Farm Hero, ou assim, o Candy Crush, eu não acho tão legal, assim. Eu gosto de coisas que tem. Você fica envolvido, assim, com a história do jogo. Uhum. Então, eu acho que esses jogos me atraíram mais, assim, atualmente. Vocês acham que ter esse envolvimento online, né, de poder jogar com amigos e amigas, reforça essa vontade, essa atração pelos jogos? Sim, né? Ainda mais porque quando você joga com amigos, a experiência é muito diferente de quando. Porque quando você joga sozinho, normalmente a experiência tende a ser um pouco difícil, ainda mais se você não tem muito com quem às vezes tirar dúvida, ou você não tem muito às vezes um norte, porque até você conseguir procurar um conteúdo legal para acompanhar e para saber como que o jogo anda e tudo mais, é um pouco complicado. Então, quando você tem amigos que já te ensinam, já te dão um pequeno passo para começar, eu acho muito interessante isso. E isso aumenta mais a experiência quando você tem amigos jogando um jogo em comum com você, porque você troca coisas que você gosta, coisa que você desgosta também, que é bem interessante trocar. Você troca questão de história, dependendo do que você joga, estratégia. Então, varia muito do tipo de jogo, mas a experiência com amigos normalmente sempre tende a ser positiva. Se for negativa, aí deve ser talvez por alguma questão mais pessoal, mas em geral eu sempre vejo a experiência de amigos como uma coisa positiva. Então a gente pode dizer que jogar em conjunto, em grupo, em comunidade, enriquece a experiência do jogo, certo? Sim, Sim, mesmo enriquece bastante. Sim. Então, vamos lá. Dentro do nosso entendimento aqui, que a gente já conversou, sobre feminismo ser a luta pela igualdade entre os sexos, né? Vocês se consideram feministas. sim, com certeza. Sim. 100%. Então, vocês já tiveram uma experiência de sofrer um machismo, tanto na vida real quanto no ambiente virtual, por vocês serem mulheres? Eu já, assim. Tanto, tipo, fora do jogo, como no jogo. Conversando com umas amigas esses dias, por conta do 8 de março tá chegando e coisas assim, a gente tava compartilhando as histórias dentro de jogo, porque eu faço parte, né, fiz parte, né, de um time feminino de LoL, e a gente tava contando algumas coisas, né? Hoje o time tem alguns meninos, mas a gente tava trocando experiências de como é, assim. Então, tipo, o meu nick dentro do LoL, ele é um nick neutro, um nick que parece de menino, porque quando eu entrei, a minha amiga falou, tipo, não coloca nada relacionado com o seu nome ou com alguma coisa de menina, porque você vai ser xingado, tipo, gratuitamente. Isso, E aí, tipo, isso infelizmente, é já. muito recorrente, infelizmente, né? Sim, e tipo, isso já foi um baque pra mim, porque eu achei que, assim, eu provavelmente ia ser xingada por ser menina, mas não só da pessoa olhar o meu nick e, tipo, falar assim, nossa, parece que é uma mulher, então, tipo, vou ter ódio gratuito. Mas acontece, assim, e dentro do time mesmo, quando a gente ia treinar, às vezes, com os meninos, a gente sentia uma coisa, assim, tipo,
deles falarem como se fossem, não todos, mas às vezes acontecia de tipo um ou outro achar que era melhor, ou um discurso de tipo, isso assim são coisas que só meninos entendem. E eram, tipo, coisas de jogo, sabe? Só porque ele é menino ele vai conseguir fazer, eu não vou, tipo, sabe? Bem retrógrado, assim, o pensamento. Sim. E é muito desconfortável. E dos jogos que eu jogo, tipo, mais, eu tenho contato com mais meninas, assim, tipo, eu me sinto confortável e eu, tipo, busco conversar mais com meninas. E eu percebo que é um hábito também de outras meninas e mulheres fazerem o mesmo por conta da comunidade. Então, eu acho que acabam se criando nichos dentro das comunidades de jogos, porque é muito recorrente em qualquer jogo que você vai jogar que aconteça isso, assim, você é oprimida, você, tipo, se sente mal, e aí você acaba buscando outras meninas pra, tipo, não só pra desabafar, mas, sabe, tipo, pra não passar a mesma coisa. E quando, tipo, não era pra ser assim, sabe? Era pra todo mundo tipo, se divertir igual, jogar igual. É isso. Concordo. Concordo, Bia. Então, vocês acham que o fato de ser mulher já modifica essa experiência dentro de comunidade de gamers, certo? Total, Sim. Sim, cara. quando a maioria da comunidade é menino. Porque quando é menina, a maioria lá você se sente muito deslocada. Inclusive na comunidade de Azur Lane você vê muito deslocada. Fate não tanto, do mobile. Mas o Azur Lane você vê muito menino em volta e você lá. Você se sente a única pecinha aí que você fala, não tô me encaixando. Isso eu me sinto muito, no caso. Uhum. Faz falta. Mari, você quer contar alguma experiência pra gente? Assim, de repente, eu não costumo ser muito vocal nas comunidades em que faço parte. Portanto, não costumo ter esse tipo de problemas. E tal como havia, eu costumo optar por um username assim mais neutro, que não dê para perceber que sou uma rapariga. Uhum. Mas, como já foi dito, às vezes quando as comunidades são maioritariamente femininas, ou até há um equilíbrio entre os géneros, parece que não há tanta segregação, por assim dizer. Parece que não há tanto aquela tendência para apontar, ela é menina e, digamos assim, como eu costumo dizer em português, mandar vir com, tipo, metermos com as pessoas só por causa do género que elas têm, que ela Uhum. não é controlável. Entendi. É, Então, assim, vocês acham que nas comunidades de gamers, né, existe pontos positivos, além de todos esses problemas que a gente já tem, que são recorrentes? Eu acredito que a maior parte das mulheres passam por tudo isso que a Bia falou, que a Izzy falou, que a Mari falou, é, porque, assim, os pontos negativos são bem explícitos, né? Mas há alguma coisa boa nisso? Em ser mulher, em estar nessas comunidades? Eu acho que o fato de você conseguir encontrar outras mulheres, eu já acho bem significativo. Principalmente como, por exemplo, em um jogo, já citaram aqui no podcast, um jogo como o Azur Lane, em que você tem uma comunidade que é massivamente masculina, apesar de que o jogo, ele tem produção por mulheres, a presidente do Azur Lane, inclusive, é mulher e tudo mais, mas o foco deles é um público masculino. E você encontrar uma pessoa que se identifica com o seu gênero e tudo mais, é uma coisa que te deixa confortável, é uma coisa que te dá prazer e a experiência fica muito mais proveitosa. Eu vejo, por exemplo, isso com o Genshin, que o Genshin ele se tornou o Genshin Impact, no caso, para quem não sabe, né? Que o Genshin Impact é um jogo produzido pela MiHoYo, lançou o ano passado. E eu percebo isso muito, por exemplo, com o Genshin. Eu acho muito legal porque, apesar de não jogar Genshin, eu gosto muito da interação que as pessoas têm com o Genshin. Eu, por exemplo, eu utilizo o Twitter e, apesar de não seguir conteúdo do Genshin, eu vejo diversas coisas assim, pessoas que eu sigo e tudo mais, eles fazem algum conteúdo do Genshin. Então é interessante porque até mesmo as coisas que eu gosto e sigo, as pessoas também
criam uma coisa em comum delas, e aí é interessante observar isso. Eu acho isso bem bacana. E apesar de eu, como eu disse, não acompanho o universo do Genshin, eu acho muito legal, porque eu fico vendo arte, eu fico vendo histórias, eu fico vendo, tipo, teoria da galera. Então é interessante nesse aspecto. A respeito do game, eu tenho amigas também de biblioteconomia que fazem parte, né, do curso, elas também jogam, a gente consegue se unir no final de semana, elas compartilham telas e elas me mostram o que elas fazem dentro do jogo. Mesmo que eu não tenha, né, seguido ao hype do jogo, eu acabo vendo ela jogando, né, e acabo pegando mais curiosidade, né, acabo tendo mais noção de como é o jogo, de como é a comunidade do jogo. Então é bem incrível o poder de comunidade dos jogos online em geral, porque através dos outros você consegue ver as coisas, você consegue ver sobre coisas de outros jogos que normalmente você não teria interesse de jogar e de ver. Mari quer falar dos pontos positivos? Eu acho que, apesar de haver muita coisa má, temos que olhar também ao lado positivo. Porque eu já fiz bons amigos através de jogos, em onde comunidades podiam ser talvez um bocadinho tóxicas. Inclusive, já consegui melhorar amizades ao trazer amigos para jogos. Porque, mesmo quando as coisas são muito más, há sempre pessoas boas. E torna as coisas muito mais agradáveis se nos focarmos nesses aspectos. Pelo menos é a minha experiência, que eu sou bastante silenciosa nas comunidades em que participo. Uhum. Então, assim, no geral, vocês estão dizendo que mesmo em comunidades que são majoritariamente masculinas, é possível ainda assim ter uma sensação de pertencimento quando vocês encontram outras meninas jogando, né? Os mesmos jogos, nos mesmos grupos que vocês estão. Ou então quando vocês trazem seus próprios conhecidos, amigos, né, para dentro daquele jogo. Ou são trazidas, né? Com certeza, cara. Compartilhar a experiência principalmente se você é mulher. Compartilhar a experiência com amigas é muito diferente. Não é a mesma coisa que compartilhar com amigos, e eu falo isso porque quando eu comecei, por exemplo, a jogar o Azulane, eu conheci o Azulane através de um amigo. Eu simplesmente fui largada, sabe? Meu amigo, ele me abandonou. Eu perguntava as coisas para ele, eu pedia uma ajuda e ele só, tipo, me falava uns migué da informação e eu não entendia nada. Eu não entendia absolutamente nada. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu tive que começar a caçar as coisas sozinhas. E aí, caçando as coisas sozinhas, aí que eu comecei a aprender mais sobre o Azur-Lane. Só que, enfim, sentindo aquela solidão e tudo mais. Aí quando a Bia começou a perguntar sobre o que eu jogava e tudo mais, aí eu comecei também a compartilhar essa experiência com a Bia e tudo mais. E aí depois foi você, Safira. E, enfim. É legal quando a gente vai, tipo, conhece, parece que a gente conhece uma pessoa, né? E aí parece que vai, vai criando um caminho. E é bem interessante isso. Eu acho isso super bacana. A gente consegue desenvolver toda uma rede, né? Conhece Sim, uma com pessoa, certeza. depois conhece outra, e a outra fala, ih, mas eu tenho aquela minha amiga que joga também. Isso é muito legal, né, gente? Sim, É, é super legal. uhum. Então, dando continuidade aqui à nossa pauta, eu queria perguntar para vocês assim, se em algum momento em que vocês estavam jogando algum jogo, tanto assim, um board game, uma coisa, um RPG de mesa, alguma coisa assim offline, tanto quanto online, né? Que eu tenho certeza que todos nós jogamos online. é, Vocês já se sentiram assim menosprezadas por serem mulheres, né? A questão do machismo que a gente tá batendo muito nessa tecla, porque é importante que as outras que os ouvintes, né, que as pessoas se conscientizem disso. Esse é o propósito do podcast, né? Vocês já se sentiram atacadas, assim, nesse sentido também de serem assediadas? E eu gostaria de saber se já acontecendo isso, se vocês sentem que afeta a sua autoestima. A minha experiência pode ser bem diferente de muitas outras mulheres, mas eu, no meu caso, eu nunca sofri assédio ou alguma coisa do tipo que você colocou na pauta, Safira. Porque eu dificilmente interajo com as pessoas. E já começa a partir daí. Eu sou uma pessoa que gosta de jogar o jogo sozinha.
para justamente não ter essa dor de cabeça de ter que interagir com o pessoal e dar algum tipo de BO. Então, eu gosto de ser, assim, bem eremita. Essa palavra que eu queria achar, eu gosto de ser bem eremita. É claro que, tipo, por não ter essa experiência, minha autoestima não é afetada. Mas, claro, também, a longo prazo, jogar sozinho também é uma experiência chata. Porque você não tem o que você. Você não tem pessoas para compartilhar as suas experiências como jogador ou como jogadora. E isso acaba sendo bem triste em certos pontos. Chega a ser solitário, né? E aí, às vezes, solidão é uma coisa que afeta um pouco assim, o ser humano. Não chega a ser autoestima, mas chega tipo, a incomodar por falta de presença ou presença de conversar, de comunicar e tudo mais. Entendi. Então, Kiene, loba solitária do grupo. Bia, conta um pouco pra gente. Então, eu, por estar sempre jogando tipo, multiplayer e estar com pessoas, eu sempre, tipo, me senti exposta, assim, mas eu achava que esse momento não ia chegar, sabe? Era uma coisa de, tipo, acontece, mas não acontece com a gente. E, infelizmente, tipo, eu já sofri, então... Começou quando eu jogava, tipo, RPG online. Era meio velado, assim, sabe? Tipo, discursos que eram reproduzidos e socialmente aceitos eram reproduzidos pelas pessoas no grupo. Então, tipo, era uma coisa assim, os meninos expunham abertamente o que eles achavam e, tipo, de ofender as outras pessoas ou de tratar, assim, às vezes, não sei, uma das meninas escolhia alguma mulher para ter como referência no RPG, então, tipo, minha aparência vai ser, tipo, parecida com ela. E aí, de, tipo, ter essas mulheres, tipo, ofendidas, assim, desnecessariamente, sabe? Tipo, porque essa mulher tem cara de ser tal, tipo, tal aspecto. Ou ter cara de não sei o que, sabe? Esse julgamento de ter cara ou parecer com e colocar uma ofensa, assim, na frente é uma coisa assim que tipo não incomodava todas as meninas, algumas concordavam inclusive, falavam: não, mas é porque eu quero passar isso". E você ficava tipo: "Gente, não é assim". E depois quando eu entrei nos jogos online assim, principalmente no LoL, é uma questão assim de tipo de você ser xingado assim abertamente. E aí qualquer coisa assim, você começa a jogar mal, você é mulher. Cai pra isso. Ou o xingamento pra mãe, né? Tipo, você começa a jogar mal, aí, tipo, a pessoa começa a te xingar, você responde, a pessoa automaticamente começa a xingar a sua mãe. E, não sei, às vezes eu penso que as pessoas não, não agem, tipo, normalmente, assim. Elas começam a xingar as outras e elas esquecem que elas podem ser colocadas na mesma posição, elas normalizam isso de um jeito absurdo. E, enfim, aí nesses momentos eu tenho um pouco de vontade de desistir de jogar, mas eu penso assim, eu não vou parar de fazer uma coisa que eu gosto, porque tem uma outra pessoa que quer, que tipo faz isso de propósito para que eu pare de jogar. Sabe, tipo, é a minha liberdade ali dentro, tanto que é uma coisa que eu não fazia, mas que eu faço hoje é mutar o chat. Tipo, eu entro no jogo se tem chat com outras pessoas, eu meio que muto o chat já, porque sei lá, eu acho que, tipo, eu não sou obrigada a ouvir se a pessoa quer falar, tipo, que ela fale, se ela quer ser machista, que ela seja, mas eu me preservo, assim, tipo, eu preservo a minha e a minha autoestima também, porque, tipo, isso fica muito abalado, como tava, tipo, na própria questão, né, tipo, isso abala, assim, não tem um jeito de falar que não abale a sua autoestima, porque você pode no começo falar, não, vou ignorar o que ela tá falando porque eu não sou assim, mas é uma repetição constante, sabe? Você ouve uma vez, aí você fala, vou ignorar, aí você ouve a segunda, a terceira, aí pega num dia que você não tá bem, você começa a achar que aquilo é verdade e acaba, tipo, acabando com você de um jeito ou de outro. Então, a gente acaba aprendendo a se blindar ou acaba desistindo, né? Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque a gente mostra para outras meninas que, tipo, é possível a gente ficar lá e que, infelizmente, a gente ainda tem que ter esses recursos para conseguir continuar ali, mas que a gente, tipo, não pode desistir e que a gente tem que, tipo, meio que se impor para continuar jogando.
Ou então você vai estar cedendo ao machismo, né? Justamente ao que eles querem que aconteça. Exatamente. Exatamente. E você, Mari, você já teve sua autoestima abalada por ter sido menosprezada enquanto mulher ou assediada? Alguma coisa nesse sentido? Que eu me lembro, eu acho que não. Isso é uma das poucas sortudas a quem isso não acontece. Ahm, Pois, realmente eu sou uma sortuda e devia lembrar-me disso mais vezes. Infelizmente não devia de ser assim, porque uma pessoa não tem que se sentir mal por ser aquilo que ela é, digamos assim. Falando de género agora. Eu não tenho que me sentir mal por ser mulher. Não, mas as pessoas não estão no. As pessoas não têm direito, digamos assim, de me atacar por eu ser mulher, digamos assim. O que eu sou não tem que, por si só, refletir alguma coisa. Por exemplo, jogar mal ou algo semelhante. É uma, é uma conotação que eu adorava saber de onde é que veio, para ser sincera. Tipo, mulher joga mal videojogos. É um pensamento interessante. Então, a gente pode dizer que existe todo um estereótipo, né, da mulher em- enquanto gamer ser uma má jogadora, ter um mau desempenho, ou também ser attention whore, né? No caso, procurar se destacar, né? De uma forma sensual para as outras e querer atenção, né? Porque a gente também vê muito essa expressão online, não é? E E, por acaso, agora que falaste nisso, mulher ou rapariga que joga videojogos acaba por ser acusada de querer chamar a atenção. É uma situação, por acaso, interessante. Nunca tinha reparado nisso. Agora é que me lembrei. Mas porquê que isso é assim? Não tem razão de ser. não deveria ter, né? Mas existe todo um machismo que é estrutural, né? A gente não pensa, a gente apenas reproduz valores que são repassados para a gente que já estão instalados há muito tempo, né? Infelizmente, não vai ser do dia para a noite que as mulheres vão conseguir reivindicar o direito de serem elas mesmas, né? E então, por isso que a luta diária, constante, é tão importante assim. Vamos então continuar aqui nossas questões. Eu queria falar agora um pouco sobre padrões de beleza, né? Que também é um outro ponto muito forte do feminismo, que o feminismo combate, que o feminismo tenta dissolver, né? E que pode ser um ponto de pressão muito negativo, né, para as mulheres e para o nosso movimento feminista. Vocês acham que os jogos que vocês costumam jogar, eles impõem algum tipo de ideal de mulher, de comportamento, de corpo, de beleza? Ó, para começar, você pode perceber, a maioria dos jogos que a gente joga, principalmente se for jogo com pessoas e tudo mais, você dificilmente, por exemplo, vê alguém que é negro, alguém que possa ser gordo, alguém que possa ser LGBT. É muito difícil isso ainda. Então, incluir essas pautas que, para a comunidade gamer, são consideradas polêmicas, não é uma coisa fácil. Obviamente, né, que mais recentemente nós temos jogos que estão começando a inserir isso. Se não me engano, acho que o The Last of Us é um exemplo disso. Se não me engano, eu posso estar errada sobre isso. Mas sim, os jogos que a gente joga ditam sobre representatividade, sobre como falta às vezes alguma coisa e tudo mais. Eu, por exemplo, eu jogava muito jogos de anime, que tem traços de anime, principalmente quando eu tinha Nintendo DS, porque isso lembrava muito a mim, que eu sou descendente de chineses, então eu tinha alguma identificação.
Então eu gostava dessa identificação já desde pequena por conta disso. E eu agradeço muito aos meus primos. Apesar de, tudo bem, minha família não é japonesa, não tenho nenhum laço japonês, mas é alguma coisa, sabe? É próximo. É uma coisa próxima. Então, por mais que você não tenha aquilo exatamente que você quer, buscar alguma representação, alguma coisa que te gratifique dentro do jogo e que te faça te pertencer dentro do jogo por conta daquele personagem e tudo mais, ou de história, é legal. A gente não vive falando, por exemplo, que a gente, quando é desde criança, a gente não tem que incentivar as crianças também a entender que não existe só aquele mundo que a gente normalmente vê que é europeu, super ocidentalizado e tudo mais. A gente vê, por exemplo, isso em livros infantos juvenis, que tentam mudar, por exemplo, essa perspectiva de colocar, por exemplo, crianças negras como protagonistas negras ao invés de protagonista branco e tudo mais. É bem interessante isso. Pode ser que tenha desviado, mas eu acho que é para ilustrar bastante essa questão do protagonismo e do quanto representatividade dentro de um game é fundamental ter e que a comunidade gamer sofre muito por não ter, às vezes, isso. E eu não falo que às vezes não é ter porque não pode, mas sim porque é complicado e é uma questão que o pessoal não debate. Então é preocupante nesse aspecto. Bom, eu acho que a Kenny falou basicamente o que eu também sinto, tipo, não tem uma representatividade do que é ser uma mulher dentro de um jogo. A gente tem padrões que são, assim, inalcançáveis de beleza ou de, tipo, do que é, tipo, ser uma mulher, assim, quando a gente tem um jogo que simula um RPG, por exemplo, do que é a realidade de uma mulher. Então, eu acho que é um pouco complicado se sentir representado por aquilo que tá ali. E às vezes é difícil compactuar com o que você tá vendo, né? Tipo, você vê uma imagem que você não gosta, mas ao mesmo tempo você pensa, tipo, se aquilo te inibe a jogar o. Se aquilo é tão forte que te inibiria a jogar o jogo. Então, eu acho que, tipo, é complicado, assim, porque a gente critica tanto outros modelos, então, por exemplo, a Barbie, que é tipo um padrão de beleza que não existe, uma coisa assim, mas os jogos representam a mesma coisa. São mulheres inexistentes e que eles querem passar como se fosse uma mulher de verdade, como se a gente tivesse que ser aquele tipo de mulher. E muita gente acredita nisso, e isso é o que é problemático, sabe? A gente nunca vai ser aquele tipo de mulher, e a gente não tem que colocar na cabeça que a gente vai ter que ser, mas as pessoas que muitas vezes estão, os homens, né, muitas vezes a comunidade acham que é aquilo que é uma mulher de verdade. E é aquilo que, tipo, às vezes eles projetam, né? Eles veem uma mulher jogando um jogo, eles acham que aquela mulher é igual a personagem e eles falam, não, tipo, quando a realidade bate, fala, não, não é. E aí você fica, tipo, não, eu não sou. E o que fazer agora, né? Tipo, tem que quebrar um pouco essa imagem que é colocada, assim. Então acaba se criando todo um estereótipo da mulher, e quando os homens ou até mesmo nós mulheres nos deparamos com a realidade, né? A gente tem um choque aí, porque a gente às vezes pode olhar, nossa, mas ela tem curvas tão bonitas, mas a pele dela é perfeita, não tem uma espinha, não tem uma celulite, né? A gente acaba, às vezes, duvidando da gente mesma e pode gerar desconforto ou quebra de expectativa por parte de quem é do sexo masculino, né? Bom, sobre essa parte de corpo perfeito, assim, corpo real, eu vejo muito isso não só, tipo dentro da comunidade, mas também com cosplayers, sabe? Nada contra cosplayers, assim, nada contra. Mas, muitas vezes, tipo, eu vejo que não é, tipo, alterações de plástica, mas, sabe? Essas edições que elas fazem pra pegar, tipo, ficar com o corpo mais parecido com o corpo do personagem que elas estão representando também, sabe?
E eu conheço pessoas, no caso, que, nossa, elas levam praticamente o corpo dessas personagens, levam como regra, como, tipo, não vou casar na minha vida se não for daquele jeito, sabe? Acabam pegando muito pra realidade. E também afeta um pouco a autoestima das meninas no geral, porque elas falam, tipo, nossa, tipo, eles olham para aquilo, mas eu não tenho aquilo. Começa a fazer uma coisa meio estranha, uma lavagem na cabeça das meninas que jogam. Em mim não faz, porque, né, eu tenho as minhas éticas todas bonitinhas ali, mas eu conheço meninas também em grupos de outros jogos que jogam comigo, que eu vejo que às vezes elas ficam meio tristes, dá para perceber que elas perdem um pouco de autoconfiança, perdem um pouco de autoestima por causa. É isso que eu queria. Tá. Acho que todo mundo concorda, então, né? Gente, e quando essas personagens, né, na sua maioria, elas costumam ser hipersexualizadas, né? Tanto de jogos quanto de animes, história em quadrinhos ou mangás, né? E como é que vocês se sentem? A gente falou um pouco disso na pergunta anterior, né? Mas eu queria falar, assim, no especificamente do corpo e quando às vezes é um corpo mais infantilizado, né, que é o caso das lolis, né, que a gente aqui talvez entre num ponto muito polêmico, mas que é muito necessário discutir, né, debater sobre isso. Como é que vocês se sentem olhando, né, de repente algum jogo ou anime que é mais assim erótico, mais eti? Vocês conseguem se sentir bem? Ou vocês também acabam se comparando sem querer, ou enfim, se deixam levar? Eu não chego a me comparar, mas eu fico desconfortável por pensar que, tipo, alguém imagina uma mulher daquele jeito, sabe? E por achar que a pessoa escolhe um padrão. Ou a mulher super. Eu ia falar super hipersexualizada, mas ficou muito esquisito. Mas, ou por achar que a mulher tipo, tem que ser hipersexualizada, ou por achar que ela, tipo, tem que ser uma loli, né? Então, são dois ideais de mulher que não é. Eu não acho certo, assim. Tipo, porque uma é uma criança, então, tipo, você pensar que você, como adulto, vai ter uma relação com uma criança é errado. E o corpo hipersexualizado, ele é um corpo não real. Ele é um estigma que tá ali em jogo, que tá ali em anime, que tá no mangá, que tá em todo lugar. E que ele não é real. Tipo, quantas mulheres vocês já viram na rua que são daquele jeito, sabe? E por ser uma ficção, eu acho que tem um lado assim que deixa aberto para tipo criar uma mulher que não existe, mas que isso passou do nível assim, sabe? Tipo, as pessoas acham que vão encontrar pessoas daquele jeito, tipo, não vão. E isso traz muitos problemas, porque causa uma frustração nas mulheres que, tipo, começam a ter que se encaixar em moldes para chegar naquele estereótipo, né, quando querem agradar alguém. E também causa uma frustração num homem ou alguém que esteja procurando se relacionar com o gênero feminino, que não vai achar aquela pessoa, sabe? Tipo, e vai se frustrar e ocasionalmente vai descontar em outras pessoas. Então, eu acho muito complicado, né? Mas e causa desconforto, assim. Eu acho que quando eu abro um jogo, eu abro coisa e eu vejo ou uma loli ou uma mulher hipersexualizada, eu me sinto desconfortável por estar pensando que alguém me vê como mulher daquele jeito. Alguém gostaria de acrescentar? Eu super concordo com a Bia. Principalmente quando a gente vê em conteúdo de anime, jogos que tem a estilística de anime. Uma coisa que sempre me preocupa muito é a questão de busto. Acho que busto é uma coisa que, assim, eu bato o olho e eu vejo o quão surreal Uhum. é o jeito como as pessoas elas fazem o desenho do busto da mulher, sabe? Como se fosse uma coisa
fora, fora de mundo. O corpo da mulher, ela não é assim, né? E ainda mais porque existem que não tem aquele busto exagerado como muita gente desenha. E eu sei que esse tipo de desenho, o que é mais triste ainda, eu sei que existem mulheres que fazem esse tipo de desenho, o que às vezes me deixa um pouco preocupada sobre as questões de como a mulher também se vê, como a pessoa também se vê como mulher, com o seu próprio corpo e tudo mais. Então, é realmente o que a Bia disse. Quando tem essa questão de loli, quando tem essa questão de hipersexualização, é um problema muito grande. Porque a gente está falando da questão do corpo da mulher e de objetificada por a gente achar que a gente precisa ter aquele corpo, ou porque os homens acham que nós precisamos ter esse tipo de corpo, sendo que a gente não precisa de nada sobre essa questão. Então, é bem complicado. A gente pode citar de novo o exemplo, Azur Lane, que é o jogo que a gente joga em comum, né, entre as participantes aqui do podcast. A gente percebe muito que o Azur Lane, que o padrão de corpo das meninas, quando eu comecei a jogar, foi uma coisa que me incomodou, assim, muito. E era poucas personagens das quais eu não ficava muito incomodada. Ou se eu ficava incomodada, era com umas coisas assim, bem menos preocupantes, assim, e que não tem muito a ver, às vezes, com a relação de hipersexualização, ou lolis, no caso. Mas a gente pode perceber isso bastante. E a gente também percebe isso porque isso acaba se replicando bastante na comunidade do próprio jogo. Que a gente percebe que o pessoal, não sei, acho que o pessoal precisa ter um pouquinho de experiência com o mundo real, né? Conhecer a mulher de verdade, trocar uma ideia, sabe? Sentar e falar, ó, não é assim, gente. Corpo de mulher tem de vários jeitos, entendeu? Então vocês podem achar que é tudo daquela forma como vocês acham que, como vocês consomem, entre aspas, normalmente. E principalmente quando a gente fala de hipersexualização, a gente também fala sobre a questão de pornografia. A gente também acaba caindo nessa questão da pornografia de alguma forma ou outra. Porque é aquela questão de o homem ver o corpo da mulher apenas como objeto e como prazer sexual. Então é bem complicado isso. E sim, eu vou repetir mais uma vez, eu super concordo com o que a Bia disse e estou aqui para acrescentar mais esses pontos que eu coloquei aqui. Eu também vejo, né, que existem muitos exageros, né? Assim, como você levantou a questão do busto, Kenny, eu logo lembrei assim que existem muitos desenhos, né, com personagens femininas que parece que tem um balão de festa no tronco, né? Assim, dois balões de festa e é uma coisa assim que realmente não é um Sim, formato natural, né? Causa uma estranheza assim pra gente que a gente conhece o nosso próprio corpo e gente, eu gostei muito de você ter falado essa questão de como que a mulher se vê, né? Porque muitas artistas são mulheres e fazem hentai ou ecchi, né? Uma coisa mais sexualizada. E, e eu acho que assim, é importante a gente ressaltar que o feminismo, ele é sobre liberdade da mulher. Então, não é interessante a gente dizer, porque você não pode gostar. Você tem que detestar LOL, você tem que detestar mulher avantajada ou desenhos que são assim. Então, eu acredito que a gente tem opção de escolha, né? Então, eu vou falar aqui, dentro dessa minha opção de escolha, tá? Vocês podem tacar pedra em mim, é que o fato é opa. que eu gosto de LOL. Eu gosto de LOL. É isso. Eu acho fofinho, eu acho agradável. Eu penso, que gracinha, né? Dá vontade de apertar as bochechas dessa menina, né? E é isso. Eu casei com a Unicorn. Enfim. Cara, eu acho a questão do Loli
ela é meio zoada, sabe? Ainda mais porque a gente precisa entender melhor a definição do loli. Que nem você, por exemplo, falou, você gosta de loli, mas eu creio, né, quero crer, né, que você não deve ver loli como uma objetificação, como uma sexualização. Você vê porque você gosta da personagem, porque ela é fofa, porque ela é bonitinha e tudo mais. Até onde eu entendo, eu não vejo também tanto problema com esse tipo de coisa, porque se fosse assim, eu estaria negando, por exemplo, que eu não gosto de lolis. No Azur Lane, por exemplo, eu gosto muito da Unicorn. Eu acho ela uma personagem fantástica. Gosto muito da Tashkent, que também é uma outra, é uma outra menininha. Então, não sei, eu realmente acho que é interessante você colocar esse ponto de você gostar de loli, porque a gente bate nessa tecla, e eu acho que é verdade, nessa tecla de que, tipo, a gente precisa odiar a loli. E aí eu fico pensando, mas a gente precisa odiar a loli, porque do jeito como que a loli é feita, a gente tem que odiar pela questão de como que ela é feita e de qual que é o histórico que essa loli é feita e para qual objetivo ela deve servir, ou porque tem outros elementos que que envolve o aspecto dessa loli. Então, eu acho que é muito interessante você ter colocado essa questão de que você gosta de loli, porque às vezes tem pessoas que gostam, mas não gostam desse motivo do porquê é uma personagem. Enfim, com os motivos que eu já tinha dado antes. Então, acho que é interessante a gente colocar esse ponto. Eu acho que seria legal nas meninas também deixarem suas opiniões, entende? Porque só assim pra gente também entender um pouco esse assunto do loli, porque eu não acho o assunto do loli tão fácil. Eu acho que a gente falar que tem que negar tudo isso e tudo mais, eu também não acho que é certo. Eu acho que tudo precisa ter um pouco de diálogo pra gente entender por que, que a gente nega tanto. E se a gente nega tanto, se é certo a gente negar tanto, ou se pode haver alguma coisa também pra rever e tudo mais. Eu acho que nosso bate-papo aqui, ele não vai extinguir nenhum assunto, né? Sobre feminismo, sobre hipersexualização, sobre machismo, não tem como a gente dar nenhum parecer final. Até porque, como eu disse, sendo o feminismo sobre liberdade de escolha, de opinião, de expressão e tudo mais, de direitos, é, eu acho importante que cada um tenha, né, a sua opinião pessoal, assim, em- principalmente sobre a questão da Loli, né, porque eu acho que vai muito da consciência de cada um. E eu gostaria de falar uma coisa mais polêmica ainda, que foi que eu já me perguntei, nossa, eu gosto de LOL, será que eu tenho potencial para ser pedófila? Socorro, pelo amor de Deus. E aí eu fui questionar uma outra pessoa que eu conheço que também joga Azur Lane e que também gosta de LOL. E aí eu falei, gente, eu estou preocupada. Como que você lida com isso? E a pessoa falou, olha, eu não gosto de criança. Eu tenho certeza que eu não sou pedófilo, não vou ser pedófilo, pedófila, porque eu não gosto de criança, não gosto de estar com criança. Então, uma coisa é desenho. E é importante a gente ter maturidade para não levar isso para a vida real. Então, assim, eu acho que o que precisa ser mais delimitado, de repente, na consciência das pessoas é que desenho é desenho, realidade é realidade, e que por mais que a gente está discutindo aqui padrão de beleza, né, já faz alguns minutos, e novamente isso não é um assunto que vai se extinguir, mas acredito que é, a gente tenha que discutir mais vezes, porque já que existe esse limite que é muito difícil de ser encontrado, né, que eu falei entre realidade e ficção, ele tá ali, mas às vezes as pessoas forçam um pouquinho demais. Às vezes as pessoas não têm experiência com mulher, não têm, às vezes, uma autoestima boa enquanto mulher, e aí se deixa abater pela ficção, né? Então, eu concordo com essa opinião dessa pessoa, porque eu super me identifiquei com essa resposta. E a gente não tá aqui com intenção nenhuma de bater o martelo e falar é certo ou errado.
A gente não tem competência para isso, cada um sabe da sua vida, mas a gente pode, como a gente já está fazendo aqui, debater e trazer opiniões para enriquecer cada vez mais esse assunto, porque isso é um assunto mundial, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Mari, que foi super legal ela ter essa iniciativa de participar do nosso podcast. Eu fiquei imensamente feliz que ela veio procurar a gente. E, e é isso, é um assunto mundial, gente, que tem que estar sendo cada vez mais abordado para poder a gente, é, não sei, criar uma maturidade de pensamento e melhorar a nossa sociedade, que é o objetivo do feminismo, eita, do, que é o objetivo do feminismo. Sim, quebrar paradigmas são muito importantes, né? E o paradigma da questão do Loli existe porque a gente não debate muito sobre o assunto. Então, a partir do momento que a gente não debate muito sobre o assunto, obviamente isso se torna um entrave e se torna um assunto bastante espinhento para muitas pessoas, mas eu acho que é como você disse, Safira, a questão é que a gente precisa aprender a dialogar, principalmente porque a gente precisa aprender. Mesmo se você falar alguma coisa que seja, você vê que não é muito bacana e tudo mais, mas a gente precisa entender que é assim que a gente vai quebrando todo tipo de estigma, todo tipo de talvez preconceito, porque eu também enxergo a questão do Loli como uma questão de preconceito em certo ponto, por justamente esse não debate. E aí eu não sei se alguém poderia discordar ou concordar comigo, mas eu concordo com a ideia de que o não debate do Loli é uma questão de preconceito dentro da comunidade de games, mas é por justamente essa questão que você fala, que muitas pessoas associam Loli à questão da pedofilia e essa questão da hipersexualização. Então já é uma coisa colocada lá. Mas a gente poderia talvez rever esses conceitos, né? Ainda mais porque nós estamos em pleno século XXI. Em pleno século XXI existem tantas coisas acontecendo ultimamente, então a comunidade game precisa se inserir nesse tipo de debate para se sentir mais acalorada, mais aceita principalmente pelas pessoas, porque às vezes a comunidade game não se sente aceita por justamente achar que não se sente parte da sociedade, mas é importante esse tipo de debate. E Loli está incluso. É verdade, né? Muitos gamers falam, eu não sei socializar muito bem, eu prefiro ficar em casa e tal. Mas é isso, a gente faz parte de uma sociedade, a gente querendo ou não, a gente já nasce numa sociedade e inserido em uma cultura, né? Quer dizer, de repente, se fosse há 2.000 anos atrás, ou talvez nem precise ir tão longe assim, em outro país que permite casamento de crianças, né? Então, a gente está dando nossa opinião baseada em uma moral que eu aqui me arrisco a dizer cristã, né, do nosso Ocidente, né? Então nós temos uma moral muito construída em cima de outras coisas que vieram antes, né? Sim, isso nessa parte eu concordo muito a respeito das morais mais, né, cristãs, né, independente de qual parte, né, cristianismo tem tanta segmentação, então não dá para fazer parte de uma religião só, assim, mas eu concordo nessa parte porque você vê, normalmente os jogos que a gente consome, muitos jogos, né, baseados, né, em anime, eles são mais voltados para o público japonês, para o público asiático, então eles têm uma relação diferente com esses tipos de tópicos do que a gente aqui fora, a gente no Ocidente. O que para eles é normal, lá para nós aqui são tópicos muito polêmicos, tipo, em relação às lolis, no caso. É um tópico polêmico para nós no Ocidente, em geral, depende de qualquer país. É extremamente, bastante polêmico. E eu já percebi bastante, assim, que, né, eu concordo com aquele nessa parte de falar que loli, quem gosta de loli, assim, não quer dizer que já é, tipo, já tá ligado à pedofilia. Que nem, eu gosto, eu me arrisco a falar que eu gosto, porque eu acho fofinho. Também, acho fofinho. Eu não seria tipo aquela mãe, mas a tia, sabe? Um monte de criança em volta. Seria a tia. Uhum. Mas tem pessoas assim que, inclusive meninos, né? Porque, né, pro lado deles que pesa mais do que pra nós, meninas, assim, mulheres, é que eles já se sentem um pouco expostos quando começa a desenvolver esse tópico, o debate a respeito das lolis.
eles já começam a ficar meio tipo, já vão me julgar, vão falar que eu sou pedófilo. É, Então eles já ficam com medo, eles já não querem. Por isso que muitas vezes em alguns, né, alguns canais, né, independente de servidores, eles já põem como regra assim, tipo, não falar de certos assuntos. Normalmente falar de LoL, assim, a respeito desse debate, assim, eles já botam lá como tipo um big no, não vamos falar sobre esse tópico. sim. É preciso Exatamente. acabar com o Isso é tabu medo, das lolis. isso é medo de ser, eles se sentem expostos, se sentem incomodados e ao mesmo tempo eles sentem medo de serem julgados. Meninos, não nós meninas, que a gente não sofre muito com isso. Que a gente quer falar, mulher, né, olha a criança falar, tipo, dá sentimento maternal, né, desperta aquela parte maternal, mas homem, assim, tipo, você já fica meio assim, né, meio estranho pra eles. E mesmo que eles não tenham nenhum tipo de outros tipos de intenções ou sentimentos a respeito das lolis, assim. Tem menino aí tem menino, homem, que é de boa em questão a isso. Gosta porque acha fofa, vê como uma filhinha, mas por causa de tanta gente ruim, né, eles acabam sentindo medo de serem julgados a respeito de uma coisa mais escura, mais dark em relação a elas. Correto. Mas gostaria Exatamente. de falar? Eu, por acaso, gostava de acrescentar um ponto. O problema aqui, na minha opinião, não é a loli ou o corpo hipersexualizado. É a forma como as pessoas olham para a loli ou para o corpo hipersexualizado. Porque gostar de loli por si não é um crime. Eu também gosto de lolis, são super fofinhas e tudo mais. Quem não gosta, né? Mas no momento em que se torna um fascínio, aí torna-se perigoso e cria aquela mentalidade pedófila, digamos assim, e que se torna o verdadeiro problema da questão, digamos assim. Portanto, eu acho que o essencial é a forma como as pessoas olham para o assunto e não o assunto em si. Porque quando um artista desenha uma mulher com um busto maior, assim, mais vistoso, é meio que a demarcar a audiência a que está a apelar, digamos assim. Sabemos que homens têm mais tendência a consumir este tipo de conteúdo, mas não quer por si dizer que, digamos assim, hipersexualizem a mulher. Claro que uma mulher com um busto mais vistoso vai chamar a atenção, é completamente normal. Agora, se a pessoa, digamos assim, se torna um fascínio e a pessoa, tanto homem como mulher, acha que existe um corpo real igual àquele que vê no papel, isso é um problema, porque é um ideal irrealista. Agora, gostar de ver uma imagem por ser, digamos assim, estilisticamente atraente, não vejo qual seja o problema. Eu, pessoalmente, às vezes também gosto de ver. Agora, daí que está quando se torna um fascínio e é o problema. Uhum. Acho que todo mundo aqui concorda com a Mari, né? Eu acho que o problema está na mentalidade, na maturidade e na forma com que a gente lida com isso, né? Exatamente. Bom, vamos dar prosseguimento aqui à nossa pauta, que a gente já está com o tempo avançado, né? Me conta o que fez então com que vocês continuassem jogando esse tipo de jogo ou consumindo conteúdo como anime, mangá, história em quadrinho, etc., que contém imagens sexualizadas, personagens femininas sexualizadas. Eu, eu fiquei pensando bastante nessa questão e, e eu cheguei à conclusão que é muito difícil a gente não ter um conteúdo hoje em dia que não tenha uma imagem assim da mulher, sabe? Tipo, ou hipersexualizada, ou, sei lá, que impõe um padrão. Eu fiquei tentando pensar algum caminho que, tipo, não tivesse, alguma coisa que não tivesse esse essa imagem assim da mulher e eu acho que tipo se a gente for parar para pensar toda hora racionalmente no que é 100% politicamente correto e tal, a gente não vai viver mais, sabe? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente olha acaba tendo assim, tipo, o conteúdo, a mídia acaba fazendo que as pessoas, não que as pessoas, né, mas o que uma maioria quer ver. E por consequência, a gente acaba se limitando. Então, tipo, eu não vou jogar esse jogo porque tem uma personagem hipersexualizada. Eu não vou ver esse determinado filme, esse determinado série pelo mesmo motivo. E aí a gente acaba, tipo, perdendo, assim, porque às vezes é um enredo que é bom,
é aquela coisa que você se diverte jogando, aquela coisa que você se diverte fazendo. E aí você acaba meio que se limitando. Eu, tipo, acho que o que eu faço, assim, tipo, eu não deixo de debater o problema que esse entretenimento tá me trazendo, mas eu, tipo, não deixo de ter esse entretenimento também. Aí eu fico, tipo, meio que numa corda bamba, né? E no momento que acaba me incomodando muito, eu paro. Mas eu tento, tipo, não me limitar só por conta disso, né? Eu, tipo, peso se isso me incomoda tanto quanto as outras coisas daquele jogo ou daquele anime, daquela série me trazem. Acho que é isso. Perfeitamente. Eu, no meu caso, eu nunca parei de jogar as coisas que eu gosto. Claro que, né, eles não vão parar de vender o que dá dinheiro a eles, né, pro público que eles investem. Mas eu sempre penso assim, caramba, se realmente, tipo da pensamento da Bia, caramba, se eu parar de jogar, eu vou parar de jogar por causa de uma coisa que, tipo, eu não tenho controle sobre, uma coisa que não vai ter como, não vai parar. Eu vou parar de jogar pelos motivos que eu gosto, por causa das coisas que eu não tenho controle, que obviamente me incomodam, mas aí eu comecei a pesar os prós e contras, eu falei, eu vou continuar jogando, mas eu vou continuar falando o que eu não gosto. Mesmo que isso irrite muita gente. Eu falei, eu vou continuar falando o que eu não acho certo ou o que eu não gosto. Mas quer É, dizer a que o que eu gente, não acho certo, o que eu não gosto, não quer dizer que isso seja regra para os outros pegarem e ficarem, né, bem bolados comigo depois, bem bravos. Mas eu nunca parei. Eu sei literalmente das coisas que eu gosto, tanto de lore, alguns personagens que realmente prendem, né, a, cativam a gente não consegue sair. Independente, né, por esse sistema, né, mais ou menos certo, muitos jogos online que existem hoje em dia, eu falo, o que me cativa é o que me prende. O resto eu vou continuar falando, mesmo que e ainda vai continuar existindo. Então, uhum, independente do que for falado, as empresas, eles não vão parar de produzir o conteúdo. E eu não vou parar de jogar por causa disso. É o que eu penso. a gente sabe muito bem que as pessoas não gostam de ouvir do que as mulheres não gostam, não é mesmo? Com certeza, cara. Com certeza. Bom, já Sim. que, já que nós estamos aqui, né, na minha ilustre presença. Bom, eu concordo tudo com o que a Bia e com o que a Izzy diz. Eu acho que é essa questão de a gente precisa debater para ter espaço, mas ao mesmo tempo fica aquele pensamento, gente, é um jogo. Assim, é um jogo, é um espaço que você quer buscar fazer, não quer chegar, militar, bater na porta da pessoa e falar, ó, gente, eu tô pegando minha bandeira, não sei, minha bandeira feminista, minha bandeira pró, não sei o que, alguma coisa de luta, minoria. E, tipo, chegar lá no jogo e minar a galera, sabe? Eu também não acho que é esse o objetivo. Eu acho que a gente sim deve manter debate sobre qualquer coisa que exista dentro do jogo, se isso incomoda ou se não incomoda. E eu não falo só de coisas assim triviais dentro do jogo. Como as meninas falaram, tem que ser coisas que realmente te incomodam como pessoa. E é super normal a gente debater isso, como nós estamos fazendo aqui no podcast. Mas eu acho que chegar a bandeira ao ponto da gente querer militar por conta de um jogo, eu acho que não é muito bem o objetivo, principalmente porque comunidades gamers não tem esse propósito, em especial não tem esse propósito, porque a maioria das comunidades gamers elas evitam falar muito sobre esse assunto, então às vezes, como a gente também ressalta aqui dentro do podcast, às vezes fica muito difícil de também nós conseguirmos debater esse tema, como por exemplo é o caso do tema do feminismo. Mas eu acho que a gente chegar na porta do jogo, bater lá e falar isso aí tem que mudar tudo, não sei o que e tal. Eu também não concordo muito com isso. Eu não concordo com essa ideia. E eu acho que o motivo eu continuar jogando, eu acho que é muito pessoal. Vai de pessoa para pessoa. Eu acho que no meu caso, eu gosto porque eu criei uma positiva dentro do jogo. E eu acho que a sensação, além de positiva, é muito gratificante para mim. Eu simplesmente gosto muito que
a gente consome e tudo mais, e que eu também consumo outro. E eu acho que é isso que não me faz parar, só por conta de hipersexualidade. Porque se isso me incomodasse, eu já teria parado. Eu com certeza teria parado, porque se fosse uma questão que eu sentisse que não me desse mais vontade de jogar, eu já teria parado na hora para me autopreservar, como a Bia já tinha dito em uma das respostas dela. Mari, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu posso até mesmo usar o Azure Lane como exemplo. Eu tenho uma amiga que tentou jogar o jogo, diz que jogou durante 1 hora e desinstalou, porque realmente fazia-lhe impressão as personagens terem bustos tão grandes e coisas do género. Uhum. Eu meio que meti isso de parte e agarrei mais coisas boas do jogo. Por exemplo, a história, o tema, a jogabilidade, digamos assim. Porque é bastante bom, são coisas bastante boas. E o jogo oferece bastante. Portanto, acho que depende de cada um de nós, digamos assim. Um bocadinho de força mental e ignorar esses aspectos mais supérfluos, digamos assim. Não influenciam tanto o jogo. Agarrarmos às coisas boas é importante também. É bom a gente estar num jogo que a gente reconhece que há pontos positivos também, né? Além da sexualização da mulher, e é uma coisa que a gente percebe muito fácil, né? Não é só porque a gente é feminista, mas porque a gente bate o olho, né? E a gente detecta o traçado, detecta as proporções, as posições dos personagens, como elas são realmente retratadas ali. E eu gostaria de acrescentar já que a gente acaba comentando muito de Azur Lane, por ser um jogo que a gente tem em comum, né? Houve uma pessoa, um homem, né? Que, que ele até fez uma pergunta se teria como retirar uma loading screen que eram de lolis, né? E ele falou: Eu sou o pai, isso me incomoda muito, mas o jogo é bom. Então, eu achei isso tão, assim, interessante, né? Porque, de fato, tem uma barreira ali que muitas pessoas batem naquela barreira e falam: opa, isso aqui me incomoda, mas tem um lado bom, tem a jogabilidade, né? Tem o fato de você conseguir colecionar vários personagens, né? Então, assim, o jogo não vai mudar, porque algumas pessoas não gostam, né? Mas a gente, quer dizer, tem pessoas que conseguem lidar bem com os contras, tem pessoas que não, e que decidem parar realmente de jogar aquilo. E ambas estão nos seus direitos e estão certas de fazer o que quiserem, né? Então, vamos continuar aqui rapidinho as nossas perguntas direcionadas agora, tá? Vocês sabem que depois que a pessoa responder, vocês podem complementar à vontade, tá? Então, assim, a primeira pergunta, vai ser para Bia, tá? É, eu sei, Bia, que você faz línguas, né? E você sabe a importância, então, que a linguagem tem na cultura, né, de um povo. É, a gente tem um machismo estrutural na nossa sociedade e isso faz com que a gente acabe reproduzindo estereótipos, né? Como a gente já comentou aqui várias vezes. Às vezes essa reprodução ela pode ser proposital, né? Para normalmente atacar alguém, atacar uma mulher, e às vezes a gente faz sem perceber, né? Por simples imitação ou reprodução de comportamento. E aí, eu queria saber, assim, existem alguns termos, né, que são usados para se referir a nós mulheres ou igualmente às personagens femininas, né? Tanto em relação à personalidade delas, à vestimenta, comportamento, o próprio corpo delas. E ficou muito normalizado em comunidades, digamos, online, né? Incluindo um contexto geek, né? Os gamers e tal. Então, citando aqui exemplos de classificação, né? De
palavras que são usadas para classificar as mulheres seria tot, ou tot, não sei a pronúncia correta, mas no sentido de é, uma mulher mais robusta, não sei, Tomboy? Não, A tot. palavra. Não, é Tot. Ah, É que tá é, antes. é isso mesmo. É, enfim, as palavras tot e tomboy, né, que são termos muito comuns. E eu queria saber, Bia, se esses termos te incomodaram alguma vez e se você acha que esse tipo de classificação é pejorativa ou degradante à imagem da mulher. É, assim, eu acho que os termos, a gente, tipo, falando em linguagem, as classificações, elas sempre aparecem, né? Tipo, você vê um padrão e aí você tenta dar um nome para aquele padrão. Eu acho que o complicado é quando como você mesmo colocou, quando elas vêm para ser uma coisa pejorativa. Quando elas vêm, tipo, no sentido de te ofender ou de, tipo, colocar, sei lá, tipo, eu gosto de um estilo, sei lá, tomboy, e tipo, não gosto de você porque você não se encaixa nesse critério. Eu acho que isso é ruim, assim. Então, tipo, a classificação ela vai existir, mas eu acho que quando a gente usa isso pra falar mal de outra pessoa ou pra diminuir ela, isso que é o ruim. Então, isso é complicado. E também eu acho que a questão de quando passa de uma classificação, né? Tipo, o termo passa de uma classificação ou de uma imagem. Então, tipo, quando você fala num conceito, sei lá, tomboy, é o que eu, tipo, ouço mais, né? E que eu consigo pensar numa imagem. Quando passa de uma coisa assim, de um estilo, porque eu acho que passou de ser um estilo para ser uma coisa que se parece com fetiche, sabe? Então vai tornar a mulher como um objeto de consumo e que vai assim ser estigmatizada, sabe? Tipo, eu penso numa pessoa tomboy para dizer se eu gosto ou se eu não gosto daquele objeto, daquela coisa. E eu acho que é esse nível que fica muito complicado, sabe? As pessoas não percebem, e eu, tipo, já tive tipo, discussões por conta disso, de tipo, que você tá passando de um ideal que devia ser um ideal de estética para uma coisa que vira uma classificação de objeto, né? Uma fetichização da pessoa. E aí eu acho que, tipo, esses são os dois problemas. Quando você usa para ser pejorativo com outra pessoa, essa classificação, e quando você passa de um ideal estético, seja lá com pessoas ou seja com personagens, por uma fetichização do outro, assim. Isso me lembra muito, sabe o quê? Tinder. No Tinder, assim, Sim, várias nossa. pessoas falam: "Ai, instala o Tinder, você pode achar alguém legal, não sei o que". Eu falo: "Gente, eu acho o Tinder horrível. Eu me sinto uma vitrine de pessoas", né. E eu acho que esses termos, assim, de uma forma bem indireta, né, parece isso, parece uma classificação, parece que quer dizer, parece não, é uma classificação, né. Mas como se você precisasse encaixar as mulheres, os corpos, os comportamentos, tudo ali para servir a outra pessoa, para servir a um homem, né, para eles poder dizer: "Ai, qual é o meu tipo", não é mesmo? Sim, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que passou, né, de um limite. Então, tipo, você fica esperando, é tudo uma questão. Criou-se uma coisa de expectativa, de tipo, a pessoa tem que entrar naquele padrão que eu quero ver. E tudo leva para isso, né? O consumo que a gente tem hoje em dia leva pra gente, tipo, querer cada vez mais ver e ter aquilo que a gente gosta. E não que isso seja ruim, assim, sabe? Tipo, a gente não tem que ficar se punindo e vendo, gostando de coisas que a gente não gosta. Mas a gente tem que pensar até onde vai a nossa liberdade individual e até onde vai a do outro. Hum. Então,
eu acho que é complicado você querer aplicar o que você gosta para uma pessoa que não tem que ser assim, não tem que, tipo, agradar a sua expectativa. Correto. Então agora eu gostaria de fazer uma Eu- pergunta. Oi? Alguém quer falar? Opa, desculpa. Eu Oi. quero falar. Certo. Fale. Opa, eu queria muito falar essa questão da Bia e eu acho que a Izzy vai entender. Então, para quem é de fora do curso, né, a galera de. Para quem não entende as coisas de biblioteconomia, nós temos. Na biblioteconomia, nós temos um tripé, que é um tripé básico para a gente entender como que funciona a questão do bibliotecário. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando. Nós temos a classificação, que é quando a gente pega os documentos e colocamos ele nos assuntos que eles correspondem e tudo mais. Não é à toa que atualmente existem muitos debates sobre como que as classificações devem ser feitas do modo que seja o mais padronizado possível, porque às vezes não conseguimos atender isso. Pulando para essa outra categoria, nós temos a catalogação, que é a parte descritiva, então a gente basicamente descreve como um documento é. Ele pode ser desde um papel a uma estátua de metal, então isso depende bastante. E o outro ponto que eu quero colocar na conversa, que eu acho super interessante, para a pergunta que você fez para a Bia, é a indexação, tá? Em termos mais simples para o pessoal entender, indexação é quando a gente coloca assunto num documento, tá? Então vamos supor, se um documento ele fala sobre anime, uma luta específica de algum anime, então muito provavelmente a gente colocaria na indexação os termos luta, animação japonesa, vai do tipo como o indexador quer colocar do assunto. Por que eu estou falando disso? Porque vocês mencionaram a questão do Tinder, e eu queria voltar a uma questão que eu já tinha repetido antes, sobre a pornografia. Que a pornografia, por mais repulsa que exista, gente, é impressionante. A pornografia consegue indexar muito bem os termos. Assim, é uma coisa bem asquerosa e é, tipo, bem zoado, mas a pornografia consegue indexar assuntos e termos que muitas vezes a gente não consegue fazer isso com uma indexação normal. E é interessante porque a gente vê muito isso com a geração de tags. Né? Todo mundo deve conhecer o que é uma tag e tudo mais, tag, hashtag. Então, indexação de assuntos parece que vira até uma coisa que todo mundo consegue fazer. E principalmente a galera que consome pornografia, consome esse conteúdo sexual que é super mega estereotipado e tudo mais. É interessante a gente perceber que essa galera consegue indexar assuntos que muitas vezes especialistas não conseguem indexar, às vezes assuntos mais complicados e querem indexar. Então, como a Bia falou dessa questão dos termos de linguagem e tudo mais, da identificação, e vocês também falaram de Tinder, eu também quis colocar esse assunto porque eu acho muito interessante a gente também entender que não só como isso é um problema, porque acaba se tornando uma questão não só de linguística, mas também se torna até uma questão de conteúdo, né? Isso também acaba se tornando uma fonte fácil até para as pessoas conseguirem achar esse tipo de conteúdo. Então é uma maneira da gente também repensar, da gente repensar bastante sobre essa questão do é tomboy, é thought, da gente também repensar nessa questão de como que a gente comenta desse tipo de assunto, porque esse assunto muitas vezes acaba sendo indexado por um site de pornografia, porque a gente sabe como hoje em dia o algoritmo ele é muito fácil, ele reconhece muito fácil coisas que nós falamos simplesmente, e a gente nem pesquisa ou alguma coisa do tipo. Era só isso que eu queria ressaltar, porque eu achei interessante colocar esse top. Gente, esse Eu assunto também queria foi. dar uma ressaltada também. Hum, A respeito dessa parte de DOT agora, porque eu lembrei de uma coisa. Para quem não conhece, né, Fate Grand Order, FGO, né,
muitos da comunidade, inclusive, tanto na comunidade norte-americana, na japonesa eu não sei se tem tanto, mas comunidade BR também. Você fala de uma serva, né? Que o nome dela é Medb, né? Ela, né? Queen Medb, né? Porque ela que precisa vai pra rainha depois. Ela normalmente ela é associada a Dot. Muitas vezes ela é associada a ser isso. Por causa que o jeito como ela é e como é o enredo, a história dela, a história histórica dela mesma. Porque ela era uma rainha, né? Que pra época dela, digamos que, tipo, eu não coloco, não tem muito como colocar a Medb como feminista, assim. Mas eu posso falar que ela era literalmente uma mulher de outro tempo. Porque, por ela ser uma rainha, né, ela não caçou um rei para ficar, né, para ficar abaixo dele, mas ela ficava acima. E ela tinha um harém de homens, né, etc. E muitas pessoas assim que você vê da comunidade fazendo piadas a respeito dela. Isso até me incomodou, porque eu falei, cara, por que você chama? Aí eu pesquei e falei, não, é um contexto histórico. Eu olhei assim e falei, cara, ela só era uma mulher diferente ao tempo dela só. Ela fazia coisas que para homens na época dela, e até hoje, homens estranham, né? Porque isso foi ensinado desde das épocas lá, medievais lá para trás, né? Isso já tá, tipo, no nicho, nas raízes da sociedade. Que como uma mulher tem que agir, como uma mulher tem que ser. Se ela não agir daquele jeito, aí entra os termos. Ou é tomboy ou é dot. Entendeu? É isso. Literalmente isso. Uhum. Gente, muitíssimo interessante a participação de vocês. E a gente vê que esse assunto, na verdade, ele é um assunto multidisciplinar, né? Não é simplesmente linguagem, que nem a Kiane disse, né? Envolve outras coisas. E engraçado ser justamente na pornografia, quer dizer, que quando a pessoa tá motivada, ela vai organizar direitinho, né, gente? A próxima pergunta aqui é para Mari, tá? Mari, você estuda design de jogos digitais. Você acredita, então, que um jogo que ele é protagonizado por personagens femininas, que tem romance, casamento, né, que nem as visual novels, gachas, alguns RPGs, e outros gêneros de games, você acha que eles precisam se basear nessa objetificação da mulher, nesse erotismo e fetichismo que a gente tem tanto hoje em dia, para eles obterem sucesso? Ora bem, eu pessoalmente acho que para um jogo com personagem feminino ter sucesso, digamos assim, com estes realces todos, romance, casamento, não precisa necessariamente da objetificação da personagem feminina. Precisa de um personagem interessante, digamos assim. Um personagem que consiga cativar o jogador. Uhum, Seja ele homem, seja ele mulher. Porque, no fundo, aquilo que guia a história é o personagem principal. Se o personagem principal não for interessante, o jogador perde o interesse e deixa o jogo de parte. Pronto, claro que o aspecto do personagem em si também ajuda. De tal forma que eu há pouco falei sobre isso, o aspecto do personagem principal meio que delimita, digamos assim, quem o vai jogar. Regra geral, jogos que tenham personagens femininas com corpos mais irrealistas chamam muito mais para um público masculino. uhum, Pronto. E depois também depende muito do tipo de jogo que estamos a falar. Regra geral, RPGs tendem a ser muito baseados naquelas ideias mais anime e tudo mais. Corpos mais irrealistas, mais extremos, digamos assim. Temos tanto o caso das lolis como aqueles corpos mais voluptuosos, digamos assim. Mas em si, aquilo que influencia o jogo e a captação do jogo pelo público, digamos assim, é o fator de interesse, digamos. Estou-me a repetir muitas vezes. Mas um personagem interessante e uma história que cativa o jogador é o essencial para um jogo ter sucesso. uhum. Não tanto o visual. Pelo menos é a minha opinião. Mas a gente detecta, né, que assim, no mundo inteiro existem jogadores que consomem muito esses jogos que têm essas waifus, né, as esposas, né, baseadas em personagens de anime, em traços de anime. Você acha
que é um sucesso esse tipo de jogo? Porque qual é o motivo dessa cultura de waifus dar tão certo? Quer dizer, se não fosse um sucesso, estas coisas não se faziam. A partir do momento em que pelo menos uma pessoa compra o jogo, já é um sucesso, por si só. Porque havia que alguém achou interessante e achou por bem comprar ou jogar. Porque a partir daí a palavra passa. A palavra de boca em boca é muito importante. Uhum. Mas esta cultura das waifus, na minha opinião, advém muito de um público com necessidades de carência, digamos assim. Mas, regra geral, uma waifu é aquilo que nós queremos para nós mesmos, digamos assim. Nós, regra geral, vemos características que gostávamos de ver numa pessoa que passasse o resto da vida ao nosso lado. Uma pessoa carinhosa, que mostre que gosta de nós. Este tipo de coisas. Regra geral, são características boas. Não tem necessariamente de ser o aspecto físico. Por isso é que eu acho que esta cultura resulta muito bem. Nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais nos fechamos muito para nós mesmos. E isto falando de homens e de mulheres, porque a cultura das waifus também se aplica às mulheres. Uhum. E no mundo em que vivemos cada vez mais sozinhos e mais isolados, esta necessidade de afeto não desaparece. E então esse vazio que nós sentimos tem que ser preenchido por alguma coisa. E muitas pessoas, especialmente gamers, meio que se viram para esta cultura. Por isso é que ela funciona tão bem. Depende também muito da nossa sociedade. E digamos assim, as produtoras, as desenvolvedoras aproveitam-se muito disso. É meio que um exploit, por assim dizer. Nossa, agora eu tô arrasada porque eu super me identifiquei como uma pessoa carente, né? Eu me considero. Faz muito sentido, Mari. É, Então, assim, aproveitando, né, que você é uma presença internacional, a gente tem essa curiosidade de saber se você percebe que existe alguma diferença de comportamento, né, masculino, eh, dos portugueses em relação aos brasileiros, porque a gente sabe que você está em comunidades de ambos os países, né? A gente te conheceu Sim. em uma comunidade brasileira. Você consegue perceber alguma diferença desses consumidores? Eu podia dizer isto numa linha muito simples. Homem é homem, não interessa a naturalidade. Mas Eita, Eu perfeito. achei verdadeiro esse bilhete, hein? Achei muito verdadeiro esse bilhete. É só isso que eu tinha a ressaltar. Eu estou apaixonada pelo espetáculo que é essa menina. É, Vamos prosseguir então, senão a gente não acaba hoje, gente. Izzy, você conhece alguém, ou já ouviu falar de alguém, ou já se relacionou com pessoas que acabam caindo nessa armadilha do estereótipo, eh, desse conteúdo sexualizado, né? Que a gente conversou tantas vezes hoje, que acabam criando essa visão distorcida sobre as mulheres? Sim, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, mas eu conheço gente que levou muito isso pra vida, sabe? Muito pra vida. Essa parte de estereótipo, tanto homem como mulher. Tipo, eu conheço ambos lados da moeda. Mas falando assim, de homem em geral, assim, que eles, tipo, esperam muito essa parte de estereotipação. Eles esperam muito, tipo, ai, tipo, na vida real, eu vou ter alguém parecido com, sei lá, com tal eixo de tal jogo que eu jogue. E meninas que olham e falam, tipo, pra me chamar atenção, tipo, de tal pessoa, eu sei que ele gosta, tipo, que também é da mesma comunidade gamer, mas que gosta de tal personagem, eu vou tentar, tipo, chegar ao máximo. Não só em aparência, mas também, sabe, a mudança de personalidade. Você vê que a pessoa não é daquele jeito. E ela começa a se modificar muito pra chegar no máximo daquilo. Tem pessoas que têm a tendência de obsessão, né? Obsessão é uma coisa muito séria. E ambas Sim, as partes. Mas quando você vê uma menina mudando os hábitos, porque cada waifu, né? É como, tipo, cada waifu tivesse. Cada uma delas tem não só pelo estereótipo, né? Hipersexualizado ou não, mas todas elas têm uma personalidade, né? Que, né? São várias segmentações de personalidade para qualquer waifu, né? Na parte do mundo dos animes, dos jogos, assim.
E você vê que, de repente, uma menina começa a ficar tão imersa naquilo, meninas, no caso, fica tão imersa que ela começa a se mudar, ela se modifica totalmente. E você fica, meu Deus, ela tá mudando. Por causa de, tipo, tá fazendo uma lavagem cerebral, ela tá esquecendo quem ela é. Perdendo a Literalmente, essência dela. ela perde a própria essência, ela perde a própria identidade. Ela começa praticamente a querer se virar um com a personagem que ou uma pessoa gosta ou que ela gosta. Porque, tipo, as pessoas tendem, né? O ser humano em geral tende a, tipo, a querer ser uma coisa que ele não é. Então, tipo, jogos, né? Porque quem joga, a gente joga tipo, pra aliviar estresse, pra poder dar uma aliviada, correr um pouco desse mundo caótico, que a gente sabe como a vida real é, né? Que pelas portões, né, 2D e 3D dos jogos, a gente consegue, tipo, ter nosso próprio mundinho, a nossa própria bolha, né? Ciclos de amigos, coisas que, né, tem muita gente que não faz muito na vida real porque da personalidade. Mas quando você vê a pessoa se perdendo, literalmente ela começa a misturar a realidade com o fictício, chega a ser muito triste. E ela começa a ficar obsessiva. Eu conheço gente assim. Conheço muito. Infelizmente, né? Mas e quanto a você? Você já se sentiu compelida a suprir essa expectativa dessas pessoas que são obcecadas ou consomem demais, né? E acabam trazendo muito para a realidade essa ficção que deveria ficar somente no campo da ficção? No meu caso, assim, principalmente eu falando, eu easy, eu não. Porque eu não sei se é da minha personalidade mesmo, da minha ética, do meu jeito de pensar. Porque eu sou bastante, como eu falo, eu sou bastante direta com muitas coisas. Então eu falo no impulso sem pensar 1000 vezes antes. Acabo machucando certas pessoas nisso. Mas eu, tipo, eu consumo vários tipos de conteúdo assim, mas eu nunca pensei, tipo, legal, a pessoa se comporta assim, uma pessoa é assim, eu vou tentar ser desse jeito. Eu nunca pensei nisso. Eu, tipo, eu sou uma pessoa que eu não ligo. Eu não ligo. Eu tenho minhas fraquezas como qualquer ser humano, como qualquer menina também, inseguranças no geral, mas eu sou uma pessoa que, gente, eu literalmente eu não ligo. Eu tipo, eu deixo a vida correr, continuo consumindo os conteúdos, né? Mas eu automaticamente na minha cabecinha eu falo, é lá dentro. Tipo, o jeito como eu ajo dentro de um jogo ou de qualquer lugar não é, tipo, é o meu totalmente mesmo que eu ajo aqui fora. Eu tenho outras éticas, né? Mas quando eu Uhum. tô dentro de um jogo, quando eu tô consumindo essas coisas, eu não tenho que trazer isso pra minha vida real, pra minha vida pessoal. Porque eu não gosto de misturar as coisas. Correto, corretíssimo. Então, eu sou eu, o jogo é o jogo, né? Isso, exatamente. Então, vamos para a nossa última pergunta direcionada. Kiene, bom, você sabe que recentemente, né, a gente desse podcast se encontrou numa situação em que a nossa proposta de gravação feminista não foi aceita, né? Ela não se encaixou nas regras, nos padrões de uma comunidade gamer, que por coincidência ou não, é majoritariamente masculina, né? É possível Sim. aprender alguma coisa positiva de circunstâncias parecidas com essa? De ser rejeitada? A primeira coisa que dá muita vontade de dizer é raiva. Essa é a primeira coisa que dá vontade de dizer. Mas sem piadas, né? Como eu já tinha dito pra você quando você estava querendo revisar o roteiro comigo e tudo mais, sim, a gente aprende com qualquer tipo de experiência, seja ela a melhor experiência ou a pior experiência, porque afinal é experiência. E experiência ela não tá para ser alguma coisa extremamente positiva ou extremamente negativa. A gente está lá para aprender. Com essa rejeição que a gente sofreu, infelizmente foi uma dor de cabeça, inclusive, para a Safira e tudo mais. A gente teve que se mobilizar tanto e, no fim, acabou não dando muito certo. A gente percebe bastante o conservadorismo dentro, principalmente dessa comunidade que a gente requisitou para fazer o podcast e tudo mais, principalmente porque eles alegavam a dificuldade de entender o tema do feminismo. Então, era muito estranho, porque eles consideravam que o feminismo era um tema extremista. E a gente está provando neste podcast que o feminismo ele não é um tema
extremista. É um tema que todo mundo pode participar e é um tema que todo mundo pode conversar, pode dialogar. Então, é bem estranho a gente ter a gente ser barrada por uma criança, né? E também dá a abertura da gente também entender que é uma coisa que acontece e é uma coisa que a gente percebe que os homens em si, eles têm dificuldade de reconhecer o protagonismo da mulher, sabe? O protagonismo, ele não precisa ser necessariamente um aspecto por que muita gente considera profissional. O protagonismo, ele pode ser de diversas formas. Então, eu creio muito na ideia de que ser barrada porque o feminismo foi tido como um tema extremista, um tema só polêmico e não querer dar abertura, foi uma coisa que pegou bastante. Então, é uma opinião que eu tenho e mantenho que o feminismo, ele é um tema que precisa ser debatido com todo mundo, sabe? Não só as mulheres precisam reforçar a sua luta como feministas e tudo mais, mas os homens também precisam entender essa causa, porque, enfim, a luta feminista também não se faz somente de um lado, senão o feminismo ele não vai ter toda a sua potência como ela precisa ter. Então, é sim uma coisa bem, bem importante da gente ressaltar. A luta feminista ela precisa continuar. E como a gente já ressaltou diversas vezes aqui neste podcast, é diálogo. A comunidade gamer ela não é uma comunidade que ainda é muito aberta a diálogo, principalmente porque a comunidade gamer ela vem se refugiar com jogos para justamente escapar desse tipo de assunto que o pessoal não gosta muito de comentar e tudo mais. Mas aí, se nós formos comentar esse aspecto, nós também estamos falando de condições sociais, de criações e tudo mais. Então, é todo um universo muito complicado da gente comentar e que também não vale a pena a gente ficar debatendo aqui nesse podcast, mas que é importante a gente entender que a criação das pessoas também faz uma diferença muito grande no debate e tudo mais. Então, eu creio que sim. Continuem a luta feminista, pessoal. Não tenham medo da gente. E é isso. Pois é, não tenham medo do que pode ser uma coisa proveitosa para todos, né? Lembrando aqui que o feminismo também auxiliaria, né, a masculinidade tóxica, né? Que afeta diretamente os homens, mas afeta também nós mulheres, devido ao machismo. Sim. Então, gente, a gente está quase finalizando. Eu gostaria de deixar essa questão aberta aqui, de se vocês têm algum recado final para deixar para os nossos queridos ouvintes do Nerd Trip. Posso fazer aquela introdução básica de youtuber, influencer, não sei. Pode. Gente, eu não sei se tem isso no Nerd Trip, mas eu já vou falando. Tudo que vem na gente, escuta esse podcast, porque a gente gastou todo o neurônio nesse podcast, mas falando sério, a gente gostou muito de gravar esse podcast. Foi uma proposta que a Safira fez que foi fantástica, sabe? Então, é uma oportunidade para vocês aprenderem um pouco, tá? Não tenham medo se vocês acham que o tema possa ser, talvez, um pouco monstro para você, mas daqui a pouco vocês vão vendo que o podcast foi super suave, a gente foi discutindo os temas com a maior facilidade do mundo. Então, se vocês têm alguma dúvida, deixem suas dúvidas. Não esquece de dar like, comenta no negócio, escuta o negócio bonitinho para dar os views, entendeu? Compartilha com os amiguinhos, porque o amiguinho também pode saber que tem possibilidade de gravar um podcast no Nerd Trip, entendeu, gente? E não esqueçam de jogar seus jogos e façam suas diárias, sempre. Eu acho que, para complementar de mensagem final, que também ficou da pergunta meio direcionada para a Kiene, é que, tipo, a gente não pode prever nada, assim, sabe? A gente tá falando, assim, pela gente, das nossas vivências e do que a gente, tipo, ouve e vê todo dia.
Então, para quem tá ouvindo, né, tipo, também saber que é um diálogo, que a gente não tá fechado, que a gente tá dizendo aqui não é nenhuma sentença, tipo, de verdade e de mentira, de certo e de errado, e que cada um pode ter a sua opinião, desde que, tipo, vai expressar ela de uma maneira construtiva, sabe? A gente não tá chamando ninguém pra, tipo, brigar, nem nada assim. Então, para que vocês sintam como foi gostoso gravar e que ouçam com carinho também, né? O que a gente propõe aqui e que, assim, não sei, tipo, repensem o que vocês veem todos os dias pra tornar, tipo, como a Safira falou, o mundo melhor, sabe? Tipo, não uma revolução, assim, mas que saibam que, tipo, são pequenas atitudes que a gente pode estar trazendo com a gente, que pode, sabe, tipo, repensar pequenas coisas, pequenas falas, que às vezes incomodam o outro, perguntar, coisas assim. Então, eu acho que o podcast tem esse intuito, sabe? De não querer causar, ser, tipo, revolucionário, super polêmica. Não, mas ao contrário, trazer como as pessoas acham que isso é um tabu, que isso é super complexo e que não é. Que é uma coisa que pode ser conversada entre todo mundo e que deve ser conversada por todo mundo. É isso. Bom, eu peço que realmente também, como a Bia falou, para escutarem com bastante carinho, porque, né, obviamente a gente não morde, a gente não ofende ninguém, porque a gente entende cada lado da moeda e as opiniões pessoais de todo mundo. E também porque é bom, gente, expandir os horizontes de vários tópicos, porque não são tópicos fáceis entre a comunidade, e a gente só falou de assuntos mais leves, né, sem causar nada, porque isso não era a intenção do podcast então. Eu queria agradecer a Safira pela ideia também maravilhosa, né? Porque a divulgação dela chegou a mim por um amigo e eu decidi participar e conhecer pessoas maravilhosas, que, gente, eu espero ainda continuar falando com vocês, né? Curtam bastante. Se a gente puder comentar alguma coisa, depois a gente tenta comentar. Não sei como é que vai funcionar, mas eu vou adorar saber a opinião de todo mundo, escutar, obviamente, porque eu tenho certeza que mesmo que você não seja uma menina, seja um menino, você também deve ter escutado algumas coisas desse gênero. Impossível não ter escutado. É bem impossível. E eu quero ver que todos fiquem bem, né? Em meio dessa pandemia, né? Lavem as mãos sempre, mantenham sempre de máscara, fiquem em casa. E é isso. Mari, você quer Ah, falar? Ah, eu aproveito, já que praticamente toda a gente falou, aproveito para deixar este recadinho pequenino. Sejam boas pessoas, sejam bons para o próximo, porque só assim é que a bondade se espalha. E não façam aquilo que não gostam que fizessem a vocês. Acho que é uma coisa que raramente alguém se lembra de partilhar. Bondade nunca é demais. concordo, Mari. Bondade e empatia, principalmente, né, gente? Vamos ter empatia com os próximos. É, eu acho que o meu recado final vai ser: não se calem, meninas. E eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todo mundo que está nessa ligação. Muitíssimo obrigada. Eu amei conhecer vocês. Queria agradecer muito também a presença do nosso querido amigo João, que está gravando para todos nós, que ficou aqui com a gente desde o início, persistindo aqui. E é isso, meninas. E vocês gostariam de deixar algum contato para quem quiser conversar com vocês? Façam seu jabá, deixem seus arrobas se quiserem. Arroba a gente sempre deixa, né, amiga? Sempre deixamos o nosso querido arroba, nossas redes sociais. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa do podcast, deixem as suas dúvidas. E aí a gente vai respondendo o que vocês querem, se vocês querem debater algum tema, a gente vai gostar e vai ficar super aberto a também ampliar mais a discussão desse podcast. A gente fala o arroba ou vai deixar, Fala, tipo, fala, embaixo? pode falar. Ah, tá. Eu acho que o jeito mais fácil de me encontrar é o Instagram, talvez. E aí eu costumo responder DM mesmo que eu não tenha amigos. E é @beazita_. A gente não sei como explicar, mas é com S, não é com Z. E se alguém quiser jogar,
também eu jogo LOL, costumo jogar LOL de noite, de madrugada. Mas o meu usuário, gente, é um bagulho assim impossível de explicar porque eu resolvi colocar o nome de um K-idol e enfim. Mas aí qualquer coisa me manda uma DM, eu passo meu usuário por lá. Eu acho que é o único jogo que eu tô jogando mais assim que dá pra mais gente jogar. No Azur Lane, eu acho que eu tô como Beazita também. E, tipo, sem o underline. E acho que dá pra procurar, assim, pelo nome. No Enfim, acho que... Sandy. Isso, no Sandy. E é É, isso, gente. a gente pode deixar escrito aqui, por escrito, se vocês preferirem, né? Que algumas coisas podem ser estranhas de, de falar, né? Os nomes. A gente deixa por escrito. Mas alguém quer falar o arroba, se não for estranho? Complexo. Eu prefiro escrever o meu. Complicado ter que falar cada linha do meu. Tá bom, então. Mari? Os meus arrobas são meio estranhos de dizer, eu prefiro deixar por escrito mesmo. Tá bom. Meus arrobas, gente, se vocês quiserem meus arrobas, eu atualmente estou usando apenas o Twitter e uso o Discord, mas também tenho o Instagram. Se vocês quiserem me procurar pelo Instagram, é @li, L-E-E, Milene. Esse é o meu arroba do meu Instagram, eu respondo por DM, assim como a Bia falou. Se vocês quiserem me procurar no Twitter, eu também tenho esse mesmo arroba. Eu tenho um outro Twitter que eu também uso, mas eu prefiro usar esse para caso vocês quiserem comunicação. Caso vocês queiram me encontrar em jogos, peço para a Safira depois deixar os meus usuários dos jogos que eu acompanho. E se vocês quiserem mais alguma dúvida, eu também posso responder e-mail, mas enfim, aí eu acho que e-mail é meio retrógrado, entendeu, gente? Então, Isso é fica muito nas redes profissional, sociais Milene. mesmo. Isso é muito profissional. Não, aí já chegamos muito empresa. Belíssimo. Então, é isso, galera. Gente, muito obrigada. Vamos finalizar aqui nosso podcast. Um beijo a todos que estão ouvindo, todos e todas. Fiquem bem, usem máscara, se vacinem quando puderem. E fiquem em casa se puderem também. É para todo mundo virar jacaré, viu? Não vou gostar de gente que não vai virar jacaré e vai ouvir esse podcast. Tô de olho, hein, galera? Tchau, gente. Obrigada.